Eu quero convidá-los, então, a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A palavra que nos diz o seguinte: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação e a orientação do Teu Espírito. Assim, ó Pai, pedimos que essa mensagem fale profundamente aos nossos corações. Assim oramos gratos e humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. Em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, os exércitos naquele período pareciam que estavam saindo de um desfile. Havia na Europa até uma agitação, uma animação por parte dos países, porque nunca se tinha falado numa guerra mundial. E talvez a nossa visão sobre isso seja assim: como assim que as pessoas estavam animadas, já que a gente sabe o resultado? Mas talvez esse fosse o grande problema das pessoas dos países que estavam indo para a guerra naquele momento. Eles não tinham noção exata do que estava para acontecer. Então, quando a gente começa a estudar e ler e ver, inclusive, alguns vídeos da Primeira Guerra Mundial, afinal foi uma das primeiras guerras que também foi, em parte, filmada, muita movimentação de tropas, e eles usavam, inclusive animais nesses exercícios militares, como, por exemplo, zebras, que foram usadas como cavalos, nessa caminhada, nessa toada, acreditando que essa Primeira Guerra, que ainda não recebia então o nome de Primeira Guerra, seria uma guerra rápida, e que logo tudo se tornaria a ser como era antes, muito facilmente. E entre esses desfiles que aconteciam lá na Primeira Guerra, certamente dos exércitos que usavam em seus uniformes, um dos que mais chamavam a atenção era o exército francês. O exército francês ele usava túnicas azuis e calças vermelhas, o famoso pantalon rouge. E eles foram assim para a guerra. Eles acreditavam, porque esse era o uniforme deles, que aquela cor ela representava coragem e patriotismo. Mas a guerra já havia chegado ao século XX. E com ela,
as suas estratégias e até mesmo algumas crueldades, algumas situações que levaram a guerra a se tornar tão assim pesada e difícil para a história da humanidade. Então, enquanto eles estavam nos campos, porque a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra de trincheiras, essencialmente. Então, você tinha os exércitos em lados opostos, a terra em que se falava, era um campo neutro, terra de ninguém, e de um lado você tinha homens entrincheirados e do outro lado homens entrincheirados, e eles estavam ali. E muitos ataques, muitas batalhas, muitas lutas aconteciam também em meio às florestas. Só que o exército alemão, ele se vestia de cinza. E a cor do seu uniforme se misturava ao ambiente. Quando então as batalhas começaram, o que aconteceu com homens vestidos de túnicas azuis e calças vermelhas? Eles se tornaram um alvo fácil. E aí eles foram mortos às centenas. Então a França teve ali um grande problema a resolver. Volta e vamos repensar. A guerra agora ela está tendo outra realidade. Então, para cada guerra, é essa reflexão que a gente traz desse ponto da história, você precisa de um armamento, você precisa de um equipamento que seja adequado, que seja necessário e importante. A bravura era inútil. A bravura dos franceses naquele momento era inútil diante das metralhadoras alemãs. Então eles precisariam superar esse pensamento e pensar bem na forma como eles lidariam com essa situação a partir de agora. Então a bravura e a tradição elas se tornam inúteis se elas não estiverem bem ajustadas à batalha. E numa guerra espiritual, não basta apenas boa vontade. É preciso estar corretamente vestido. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Revistam-se com a armadura de Deus. Por isso que nós falamos nesta manhã sobre essa reflexão. A guerra invisível e a armadura de Deus. E é fato, irmãos e irmãs, que nós vivemos na atualidade uma guerra moderna. Não estou falando dessa guerra iminente, da Terceira Guerra Mundial, que se fala tanto, da movimentação do exército americano no Mar do Caribe, dos conflitos que ocorrem no continente africano, da guerra que se estende há anos entre Rússia e Ucrânia, e as ameaças em outros lugares do mundo, mas eu estou falando de uma guerra que ela é invisível, uma guerra que ela é, acima de tudo, espiritual. E que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, destaca sobre esta importante guerra. Importante não porque ela seja melhor do que a nossa, e isso até nós vamos entender isso. Ela trata-se de uma guerra onde nós não estamos indo para saber quem vai ganhar. É diferente da guerra dos países que entraram na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, porque não se sabia quem ia sair vitorioso. Na guerra que nós estamos entrando, na guerra que nós estamos passando, já existe sim uma vitória certa e garantida, que é daqueles que foram redimidos, chamados e salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas nós temos um oponente severo, pesado, e que continua a agir no mundo e também, em muitos casos, na vida de muitas pessoas. Então nós estamos numa era de extrema conexão. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão muito conectadas, as pessoas estão também cada vez mais cansadas, ansiosas e distraídas. O tempo, ele parece que vai correndo numa velocidade como nunca se viu em toda a história da humanidade. E a verdade é que muitas pessoas estão travando guerras internas. Guerras contra a ansiedade, contra a depressão,
contra a solidão. Os dados estatísticos mostram que o índice de pessoas com problemas como ansiedade e depressão, ele nunca esteve tão alto como em toda a história da humanidade. Então perceba, ao mesmo tempo que a sociedade do nosso tempo ela tem acesso a tantos recursos e medicamentos para melhorar a sua qualidade de vida, ao mesmo tempo esses recursos não são suficientes para aplacar a ansiedade, a angústia e a crise do coração humano, essa luta interior que acontece na vida e no coração de muitas pessoas. Então o inimigo das nossas almas tem sim usado dessa aceleração, dessa estratégia, e tem usado essa nova arma, porque ele nos faz viver tão ocupados que nós não temos tempo para nos revestir com a armadura de Deus. E talvez essa seja a maior estratégia do inimigo na atualidade, a distração. O inimigo ele quer nos distrair, ele quer tirar a nossa atenção, porque enquanto nós estamos distraídos, o mal cresce. O mal ele se avoluma, ele ganha corpo, ele ganha espaço na vida e no coração das pessoas, ele ganha espaço no nosso coração. Então, enquanto os nossos olhos vão sendo distraídos por telas, por imagens, por luzes, por sons, por preocupações inúteis, vazias e descabidas, isso é um prato cheio. Porque enquanto há distração, a estratégia do ataque ela se torna mais efetiva, clara e objetiva. Vejam o que diz a palavra nesses dois versículos 10 a 12, quando o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, vejam, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, quando nós lemos essa parte, ele está, na verdade, caminhando para uma conclusão. Tanto que o versículo 10, ele começa dizendo, quanto ao mais, irmãos, ou seja, ele está caminhando para a conclusão. E o apóstolo Paulo, então, fala sobre muitas coisas, do versículo 1 ao versículo 5, nesse livro que é um tratado teológico, que pode ser dividido em duas partes. Doutrina e privilégios, que vão lá do capítulo 1 ao capítulo 3, e prática e deveres, que vão do capítulo 4 até o capítulo 5. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo ele revela que Deus, em Cristo, elegeu um povo antes da fundação do mundo. E pelo Evangelho, ele uniu judeus e gentios em um só corpo. E esse corpo é a igreja. A segunda parte do livro de Efésios, ela exorta os crentes a viverem de modo digno desse chamado. O que implica, então, buscar a unidade do Espírito. É aqui onde, então, o apóstolo Paulo trata sobre essa questão. E ele diz, abandonem a velha natureza, pratiquem uma vida santa em todos os relacionamentos e em todos os sentidos. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5 sobre o lar cristão, marido e mulher, o lar cristão, filhos e pais, o lar cristão, servos e senhores. Então, o apóstolo Paulo ele entende que a ação de Deus ela deve ser absoluta e integral. Ela não pode ser apenas uma parte da nossa vida. A ação de Deus ela não pode ser apenas um item que nós escolhemos para que Deus, nesse ponto, haja e transforme a nossa vida e a nossa história. É algo muito maior. É algo muito mais expressivo, mais pujante. Então, essa carta, ela conclui, a partir do versículo 10, a admoestação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso, de que os crentes eles deveriam se fortalecer e se revestir com a armadura de Deus, porque a jornada espiritual ela é uma jornada que não para.
ela é constante. Nós estamos mesmo em todos os momentos em lutas, todos os momentos. E a gente nunca sabe quando pode estar em luta. Essa semana, por exemplo, um dia à noite, eu me acordei com um desconforto terrível abdominal. As meninas, claro, em casa, disse para Renata, olha, não estou me sentindo bem. E aí, aquela coisa, né? A gente fica pensando o que está acontecendo. Por fim, pedra no rim, cálculo renal, né? E aí aquela coisa, né? Até a gente alinhar, acertar tudo, conseguir tirar uma, mas ainda tem outras. E aí depois de médico, exames e tudo mais, mas assim, não estava na minha programação ter isso agora, né? Não com o cuidado que eu estou tendo com as meninas, a Isabela que acabou de completar 2 meses, né? Os dias que estão um pouco mais agitados. Não, isso não estava na minha agenda, não pode ser assim, mas faz parte, contingência da vida. Nós não sabemos quando as lutas, quando as dificuldades, elas vão bater na nossa porta. Então nós temos que estar preparados. Por isso que o apóstolo Paulo ele abrange de uma forma absoluta. Ele está dizendo, essa armadura de Deus, ela tem que estar sempre em vocês, porque todas essas áreas da vida de vocês são fundamentais. E vejam como é abrangente, porque o apóstolo Paulo ele fala, primeiro do relacionamento conjugal, maridos e mulheres. Depois ele estende pais e filhos. E depois ele estende a relação de trabalho. Então, assim, quais são as áreas onde nós mais lutamos na nossa vida? Não são nessas 3? Não são essas 3 áreas que mais envolvem a nossa existência? Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, trabalho. E a gente pode até mesmo aqui incluir na família, filhos, a família mais alargada. Pais, irmãos, primos. Então, em que lugar o apóstolo Paulo ele está dizendo que essa luta é travada? Onde é o campo de guerra? Fora? Distante? Longe? Não, perto. Dentro da nossa casa. Dentro do nosso coração. E nós muitas vezes acreditamos que essa é uma luta que está fora. É uma luta que não nos pertence. É uma luta da qual nós não somos chamados para fazer parte. Que nós não somos chamados para lutar. Mas a palavra nos mostra que, de modo nenhum, isso é uma verdade. Que essa luta, ela começa muitas vezes dentro do nosso coração. Que ela começa, por exemplo, num relacionamento conjugal. E quantos relacionamentos conjugais têm sido desfeitos nesses dias? Irmãos e irmãs, é absurda a quantidade de problemas de ordem conjugal no nosso tempo. Justamente por conta dessa distração que o inimigo tenta fazer. Quantos problemas têm surgido no relacionamento dos pais e dos filhos? Quantos problemas têm surgido em relacionamentos mais alargados na família? Quantos problemas talvez você esteja passando no seu trabalho? Então, mais do que pensar na batalha, nós temos que pensar de que forma nós estamos indo para ela. De que forma nós estamos nos protegendo. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre o inimigo e a sua estratégia. Em primeiro lugar, e ele deixa claro, o inimigo, ele não é o seu chefe, ele não é o seu vizinho e ele não é um familiar seu. A expectativa do inimigo é que nós olhemos para as pessoas acreditando que elas são nossas inimigas, mas a estratégia ela é maior. Ela é mais objetiva, porque ela é espiritual. E essa agenda destrutiva do inimigo, ela se alinha muito àquilo que Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10.
na parábola, quando ele fala sobre ele, né, como sendo o bom pastor. Ele ataca com dúvidas, ele ataca com medos. João 10:10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro que aqui o contexto é diferente. Aqui Jesus está falando sobre os falsos líderes da nação de Israel. Mas nós podemos fazer um paralelo claro desta passagem, falando que a função do ladrão é essa. Não é avisar quando ele vai atacar. Os problemas, os dramas que surgem na nossa vida, eles não são anunciados com antecedência. Seria muito melhor, não é verdade? Porque nós nos prepararíamos. Pode vir que eu estou preparado. Mas, por outro lado, tiraria de nós a diligência, a constância, a permanência em entender que nós devemos estar preparados em qualquer momento. E uma outra estratégia do inimigo é a mentira, porque ele vai lançando dúvidas, medo, desânimo e falsas promessas de prazer. E que tempos são esses, como diria Cícero na antiguidade. Que tempos e que costumes são esses? Ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. E nós podemos dizer, que tempos e que costumes são esses? A era da exposição do corpo, a era da hipersensualização, a era em que todas as pessoas têm algo muito importante a dizer. As pessoas, elas se guerreiam, se degladiam, quase se matam nas redes sociais. Que tempos são esses? Distração. Enquanto as pessoas estão distraídas, o mal se alastra. E por trás de muitas telas bonitas, de muitas palavras bonitas, existe ali então uma guerra no coração. E é nesse lugar onde a mente cansada, ela se torna vulnerável. Porque quando nós estamos cansados, nós nos tornamos presas fáceis. Quando nós vemos, por exemplo, aqueles documentários, né, dos leões caçando numa savana, por exemplo, como que eles fazem muitas vezes? Eles vão pelo cansaço. Eles vão fazendo com que o animal, a presa, ela vá sendo cercada e vá correndo e vá cansando e não tome água e não recupere as forças. E vai chegar um momento em que ela vai estar exausta. Aí é o momento. Então, as nossas energias, irmãos e irmãs, elas estão sendo tiradas. E que lugares têm tirado as nossas energias? Quais coisas na nossa vida têm tirado a nossa energia? Tem tirado a nossa atenção da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos netos, da igreja? Quais lugares no tempo presente têm tirado do nosso coração o objetivo maior, que é nós estarmos na presença do Senhor? Eu não tenho dúvidas que nas últimas décadas no Brasil, historicamente falando, uma das estratégias mais impressionantes que o inimigo tem usado para distrair a atenção dos discípulos de Jesus é a política. Que, embora seja tão importante e necessária a nossa reflexão e a nossa participação, mas tem pessoas que estão perdendo os limites do bom senso. Porque só pensam nisso, porque só falam nisso, porque só respiram isso. Como se a vida fosse simplesmente isso. E não se dão conta de que, acima de qualquer líder humano, de qualquer palavra humana, existe um Deus todo-poderoso que ocupa o trono eterno e que controla todas as coisas, para além de qualquer vontade humana. Será que nós estamos nos esquecendo disso? Será que nós estamos tão distraídos com as idiosincrasias da modernidade que nós não nos damos conta de que o inimigo estrategista que é,
atento às fragilidades do coração humano, porque foi assim desde o princípio, porque foi assim desde o Éden, quando ele então ofereceu a Eva e a Adão para que pensassem, poxa, olha, de tantas coisas que vocês têm, vocês nunca experimentaram essa aqui. Olha só, ele olha para aquele fruto que Deus tinha dito, não comam desse fruto, dessa árvore, porque vocês vão morrer. E ele depois, então, ele deixa a coisa correr solta. E Adão e Eva experimentam de uma árvore, experimentam de outra, e comem de novo, e está tudo muito bom e tudo muito maravilhoso. Mas volta e meia os olhos deles batiam naquela árvore, de onde havia uma ordem para que não tomassem do fruto. E de repente, então, um dia, como qualquer outro, surge aquela propaganda. Agora sim você chegou ao seu destino, ao lugar que você precisa. Parece até propaganda moderna, né? Parece até propaganda moderna. Agora sim você vai ter a grande experiência da sua vida. Agora sim você vai descansar de fato. Você vai ter resolvido todos os seus problemas. Nessa árvore, nesse fruto. Tome. Porque na verdade, o que Deus quer com vocês é que vocês não se tornem iguais a Ele. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ter uma outra visão do mundo. Aí Adão e Eva se olham, Eva olha e diz, por que eu não pensei nisso antes? Esses anos todos aqui fazendo as mesmas coisas. Tudo bem, a gente tem bastante coisa aqui, mas podendo melhorar, vamos experimentar só um pedacinho. Não é a questão da quantidade, é a questão do desvio do foco, da desobediência, de não entender que Deus estabelece limites claros através da sua palavra e que eu e você precisamos estar atentos a elas, irmãos e irmãs. E o mundo com a sua natureza tenebrosa, porque é isso que o apóstolo Paulo fala, ele chama de este mundo tenebroso. Ele entende que eu e você precisamos estar extremamente atentos. Há uma outra história, dentro da história, né, que é a guerra entre gregos e troianos. A professora Rita aqui lembra dessa história, e muitos lembram. Que durou 10 anos. E que, de repente, estava todo mundo cansado. Os gregos estavam cansados, os troianos também. A guerra de Troia parecia um impasse sem fim, eterno. As muralhas da cidade eram impenetráveis. Foi então que os gregos abandonaram a força bruta e usaram a estratégia. Fizeram o quê? Construíram um cavalo. Um cavalo e colocaram guerreiros dentro dele. E então colocaram na porta da cidade. Está aqui um presente. Paz. Não vai ter mais guerra. E aí à noite, o povo animado com esse presente traz o cavalo para dentro dizendo, olha, está aqui um sinal de paz. Acabou a guerra. E festejaram. Vamos festejar a guerra. E aquele cavalo lá no meio da cidade. Belíssimo presente que botou fim à guerra. E as pessoas comeram, beberam, se divertiram e foram para as suas casas descansar. E durante a madrugada, quando ninguém estava acordado, os soldados saíram de dentro daquele cavalo e tomaram a cidade e teve uma reviravolta. Por isso que hoje em dia nós passamos por situações muito semelhantes a essa. Os gregos, eles acreditaram, eles forjaram uma arma disfarçada. Um gigantesco cavalo oco de madeira. O cavalo, como eu disse, ele foi colocado às portas da cidade, como um presente de redenção, mas, veja, o mal ainda não tinha sido demonstrado de forma absoluta. Os troianos estavam
exaustos pela guerra e cegos pelo aparente fim, caem na armadilha e são tomados. E assim, vidas foram tomadas e uma guerra encerrada, não pela paz, mas pela tomada. Então, o cavalo de Troia, ele nos lembra essa história que não foi uma arma de força, mas de engano, de infiltração que eu e você podemos passar muitas vezes. Então, nós temos essa importante reflexão sobre a armadura de Deus. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 13. Veja, usem dessa armadura, porque é com ela que vocês vão resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Deus provê através da sua armadura um presente completo da graça de Deus. A força para a batalha, irmãos e irmãs, acredite, ela não provém de nós mesmos. Ela provém de Deus. E uma das mais astutas ciladas que o inimigo tenta também nos fazer acreditar é que as nossas forças elas podem ser usadas em nosso favor. Esqueça, eu e você não temos forças. Satanás tentou Jesus no deserto. Satanás fez o que com Jesus? Tu estás com fome. Olha esses pães que tem, essas pedras que estão aí no chão. Transforma em pães. Sacia a tua fome. Tu estás cansado. E o que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então percebam que se o inimigo ele foi capaz de tentar o próprio Jesus, que dirá de nós, irmãos e irmãs? Então perceba que naquele momento o que o inimigo queria era justamente fazer o seguinte: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu tens todo o poder, te atira do alto do templo que os anjos vão te pegar lá embaixo, tu não vai ter nenhum corte, transforma essas pedras em pães e a tua fome vai ser saciada. Jesus, tu és o Filho de Deus. E quantas vezes o inimigo faz isso com o nosso coração? Mas você consegue, mas você é capaz. Esse problema pelo qual você tem lutado há tantos anos, essa questão familiar pelo qual você tanto ora, olha, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com esses passos aqui, 10 passos para resolver os seus problemas. E aí você faz e não resolve. Porque a nossa força, ela não provém de nós mesmos, mas provém de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre as sandálias do evangelho da paz, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, sobre a espada do Espírito. Então ele fala aqui de alguém que está plenamente armado e pronto para a guerra. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre o cinto da verdade, é sobre a palavra que menciona. A couraça da justiça não é a nossa justiça, mas a de Cristo, como o nosso irmão presbítero Ronaldo orou há pouco. A justiça que recai sobre nós não é nossa, é de Deus. Então, quando fala que o justo viverá pela fé, ou que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, não é porque eu sou muito correto nas minhas ações, mas é porque eu fui justificado diante de Deus. Porque a minha incapacidade de resolver os meus problemas é tão grande que somente pela graça é que eu sou alcançado. As sandálias, o evangelho nos direciona, ele nos dá encaminhamento. O escudo, a fé, ela apaga os dardos inflamados que tentam nos tirar a vida. O capacete protege a mente contra o desânimo, contra a confusão. A espada, a palavra, que é a arma que corta, que separa a mentira da verdade. E foi aquilo que Jesus falou para Satanás lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E para finalizar, eu pergunto a você,
qual peça dessa armadura eu e você temos deixado de lado? Porque às vezes você pode dizer assim, poxa, mas é tanta coisa, mas assim, todas elas são necessárias. Qual delas você tem deixado de lado? Talvez seja exatamente nesse item que você está deixando de lado que o inimigo está atacando a sua vida. Talvez seja nesse ponto exatamente que a nossa vida esteja sendo fragilizada. Por fim, nenhum soldado vence sem comunicação com seu comandante. Isso é uma estratégia e uma fala clássica. Por isso que o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo no versículo 18. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem em todo tempo no Espírito. Vamos repetir só essa frase. Orem em todo tempo no Espírito. Mais uma vez. Orem em todo tempo no Espírito. Orar sem cessar. Porque é através da oração, da nossa conexão com Deus, da nossa frequente presença na presença de Deus, é que nós vamos conseguir resistir aos dias maus. Então, nós somos chamados a um combate. O mundo grita, o tempo foge, a alma ela se cansa. Mas o Espírito Santo nos chama para viver num outro ritmo, um ritmo de dependência da sua graça e de conexão íntima e direta com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.